Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo sobre o ser de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Neste vídeo, vamos explorar a graça de Deus, buscando compreender sua magnitude e significado. Se tivéssemos que definir a graça de Deus, poderíamos chamá-la de favor eterno e totalmente gratuito de Deus, manifestado na concessão de bênçãos espirituais e eternas às criaturas culpadas e indignas. Por ser imerecida, ninguém pode reivindicá-la como um direito. Se fosse possível, não seria graça. Nos acompanhe nessa jornada para explorar e apreciar a incomparável graça de Deus em nossas vidas. O ser de Deus, parte 25. Atributos comunicáveis, atributos morais, a graça de Deus. Se pudéssemos definir o que é a graça de Deus, talvez a melhor forma de referirmos a ela seria o favor eterno e totalmente gratuito de Deus, manifestado na concessão de bênçãos espirituais e eternas às criaturas culpadas e indignas. Por ela ser imerecida, ninguém pode reivindicá-la como direito. Se o pudesse, não seria a graça. Graça e mérito são excludentes. Romanos 11 verso 6. E, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Efésios 2 verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Características da graça. 1. A graça é eterna. As obras da graça de Deus foram idealizadas antes de serem manifestas aos homens. Elas foram propostas antes de serem comunicadas a eles. 2 Timóteo 1 verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Deus nos deu tudo antes de tudo existir. Por esta razão Pedro diz que fomos resgatados do nosso fútil procedimento pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos, por amor de vós. 1 Pedro 1 do verso 18 ao 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. 2. A graça é supremamente rica. Quando Paulo fala da graça de Deus, ele não poupa elogios a ela. Ele usa expressões majestosas para qualificá-la. Ele diz: e juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Efésios 2 versos 6 e 7. Não há manifestação da graça para nós à parte da obra de Jesus Cristo em nosso lugar e em nosso favor. A primeira manifestação da riqueza de sua graça tem a ver com a regeneração. Outro importante ponto é que quando Deus nos ressuscita, Ele nos eleva aos lugares celestiais, onde reina a graça de Deus de forma supremamente rica e nos quais a esfera da pecaminosidade não possui domínio sobre nós. Fomos libertos das trevas. 3. A graça é soberana. Ela é soberana porque ela reina. Paulo, escrevendo aos Romanos, afirma isto categoricamente, Romanos 5 verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Daí a expressão trono da graça citada em Hebreus 4 verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
O fato de a graça de Deus ser dada soberanamente, sem que possa ser comprada ou merecida, produz no coração dos orgulhosos certo ódio contra Deus. Para aquele que se acha reto é demasiadamente duro crer que a graça elimine qualquer esforço próprio. E o fato de que a graça separa aqueles que quer para serem objetos de seu favor, provoca os mais inflamados protestos dos rebeldes orgulhosos. As obras da graça. 1. A eleição é o primeiro elo da corrente da salvação que começa e termina com a graça de Deus. A eleição é a obra da graça de Deus. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11 versos 5 e 6. 2. A regeneração é a obra da graça. Paulo possuía plena consciência de sua regeneração, isto é, de que ele havia sido trazido à luz e à vida pela graça maravilhosa de Deus. Ninguém vem a Cristo senão pela graça do Pai e ninguém vem ao Pai senão através da graça de Cristo. É a Trindade operando na vida das pessoas. 3. A justificação é a obra da graça. Paulo é extremamente enfático quanto a isto. Não bastou ele dizer que somos justificados por graça, porque esta palavra já implica em favor imerecido. Ele ainda acrescentou a palavra gratuitamente, para que não restasse qualquer dúvida na mente dos leitores quanto à gratuidade da justificação. Romanos 3 verso 24. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se Deus justificasse o homem por um só pecado, como ficaria ele com o restante dos pecados que comete? A morte de Cristo aconteceu para que todas as transgressões daqueles por quem Cristo morreu fossem perdoadas, a fim de que, gratuitamente, eles fossem justificados de seus pecados. Tito 3 verso 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. 4. A fé é obra da graça. As Escrituras afirmam isto categoricamente, Atos 18 verso 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Não obstante a eloquência de Apolo no expor o Evangelho de Cristo, é absolutamente necessário que a graça operasse a fim de que as pessoas pudessem crer. Interessante notar que o próprio sofrimento é manifestação da graça de Deus e Paulo deixa isto claro quando se dirige aos cristãos de Filipos dizendo: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Filipenses 1 verso 29. 5. A santificação é a obra da graça de Deus em nós. Esta tarefa é uma obra mais específica da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, 1 Pedro 5 verso 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pela graça, Deus promete aperfeiçoar-nos. Esta expressão significa que a graça de Deus vai nos tornar maduros, parecidos com Jesus Cristo. Pela graça Deus promete firmar-nos. A ideia é a de que Deus nos capacita a permanecermos firmes, não apostatando, não naufragando na fé. Pela graça Deus promete fortificar-nos. A ideia é a de fortalecer. Em dias de grandes conflitos teológicos e espirituais precisamos não só de firmeza, mas de constante fortalecimento, pois nossas energias são gastas diariamente. Pela graça Deus promete fundamentar-nos. Toda a obra de santificação está firmada na graça de Cristo que nos é transmitida através de sua palavra. Ela é o fundamento sobre o qual toda igreja está firmada. 6. Pela graça de Deus o Evangelho é dado. O Evangelho de Jesus Cristo, pela sua própria natureza, é chamado de o Evangelho da graça de Deus. Atos 20 verso 24. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E assim o é.
porque alcança o pecador num estado de miséria e de desmerecimento, porque anuncia a redenção sem que o pecador tenha que fazer alguma coisa, porque adentra o coração do pecador trazendo-o para a vida quando este estava morto em delitos e pecados. 7. A palavra é também chamada nas Escrituras de palavra da sua graça, através da qual muitos sinais e maravilhas eram feitos. Atos 20 verso 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo, ao deixar Éfeso, encomenda os presbíteros ao Senhor e à palavra da sua graça. A palavra contém alguns objetivos principais no tocante à manifestação da graça. 8. Edificação. Tanto o nascimento quanto o crescimento dos filhos de Deus se dá por meio da palavra da graça. Ela é o instrumento que Deus usa no fortalecimento dos seus filhos. Salmos 119 verso 50. O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica. 1 Pedro 2 verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. 9. Herança. Tudo aquilo que Deus nos dá está em e com Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdamos a vida, as riquezas, a filiação por adoção de Deus, o céu, a nova terra. É grande demais a herança que o cristão recebe por meio da palavra da sua graça. 10. Santificação. É a palavra da graça que causa em nós todas as manifestações de pureza e todas as transformações interiores que nos conduzem à santidade. 11. Pela graça de Deus o Evangelho de Deus é pregado. Paulo tinha profunda convicção que a tarefa da qual foi incumbido de pregar o Evangelho era um dom precioso, uma altíssima tarefa da qual ele se tornou um privilegiado. Efésios 3 verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Sua ideia da graça ficava mais clara à medida que se via indigno de todas as coisas que o Senhor lhe proporcionava. As verdades são tão grandiosas que a Escritura chega a dizer que os próprios anjos anelam perscrutar. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo, o ser de Deus, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.